Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos debatendo os problemas do meio ambiente de Teresópolis. Aliás, meio ambiente é um assunto tão sério que preocupa até o presidente Lula. É o que você confere agora nesse vídeo da coluna Difícil de Acreditar. Eu já disse várias vezes, Freud dizia que tinha algumas coisas que a humanidade não controlaria. Uma delas era as intempéries. Essa questão do clima é delicada por quê? Porque o mundo é redondo. Se o mundo fosse quadrado, estava retangular, e a gente soubesse que o nosso território está a 14 mil quilômetros de distância dos centros mais poluidores, ótimo, vai ficar só lá, sabe? Mas como o mundo gira, e a gente também passa lá embaixo, onde está mais poluído. Pois é isso que eu não entendi muito bem, qual é ali a implicação de Freud com o meio ambiente. Eu não sabia nem que Freud era um profundo conhecedor do meio ambiente. Mas, Flávio, me explica uma coisa. Freud, mundo quadrado, retangular, acho que o nosso presidente está precisando de umas aulinhas sobre clima, não é não? É difícil, né? O clima, hoje em dia tem muito estudo científico, muitas universidades no mundo inteiro discutindo sobre a Mas com certeza nenhuma dessas explicações passa por essa explicação profundamente científica do presidente, o mundo redondo, quadrado, retangular. Não é bem por aí, né? Eu ainda não tinha escutado nenhuma desses padrão. Você já tinha escutado, Augusto, alguma explicação? Não, é primeira vez. É uma explicação bastante científica, né? A partir do momento que ele citando Freud já passa a ser mais científico. Depois é geométrico, tem coisa de geometria também aplicada e tudo mais. Realmente, o presidente é um profundo entendedor do clima, a gente percebe logo que ele tem esse conhecimento profundo, mas pelo menos mostra que está preocupado com o meio ambiente, que é um assunto, né, a gente está brincando aqui, mas é um assunto muito sério. É né? verdade. Tão sério que essa semana a gente viu aí o que acarretou em relação ao Rio de Janeiro. O grande rio foi profundamente afetado aí por chuvas, né? Aliás, chuva não, temporal, uma tempestade como já não se via há muitas décadas na história do Rio de Janeiro. E, Flávio, pelo que você viu, né, se essa chuva fosse aqui na região serrana, a situação também ficaria bem difícil. Qual é a avaliação que você faz em relação a áreas de risco? Teresópolis está preparada para, de repente, se acontecer uma hecatombe, porque acho que é assim que a gente poderia classificar uma chuva dessa? Se acontecesse isso, Teresópolis estaria preparada? Eu acho que a gente tem que pensar assim pelo lado científico mesmo. Vamos fazer as análises em cima dos dados que existem. Pelo que eu escutei na imprensa, foram 193 milímetros que caíram no Sumaré, que é um dos grandes divisores de água ali do Rio de Janeiro, que a água desce ou para Tijuca ou desce para a Zona Sul. Né? Para quem não conhece, o Sumaré é ali uma cadeia montanhosa, né? Uma montanha que divide as zonas sul e norte. Então ali realmente é um divisor, ali na cidade. Né? Toda a frente fria que entra no Rio de Janeiro, normalmente ela entra por sudoeste e bate ali no Sumaré, ela para, ou logo, se ela tem mais pressão, ela sobe, e conforme ela sobe com rapidez, chove muito forte na Tijuca, que é o bairro logo depois do Sumaré. Que aí vai inundar toda aquela bacia hidrográfica da Tijuca, vai cair na Praça da Bandeira, e da Praça da Bandeira caiu no canal do Mangue ali para Leopoldina para chegar na Baía de Guanabara. Acontecem duas coisas. Foi chuva muito grande e teve outro problema também acumulado ali que pegou no momento que a maré estava alta na Baía de Guanabara. Então, quando você tem muito volume de água, não tem para onde escoar, certamente em algum lugar ele vai parar. Agora, trazendo isso para Teresópolis, nós tivemos uma chuva agora no dia 25 de fevereiro, que foi muito localizada aqui no divisor da Serra dos Órgãos, até aqui no bairro de Agriões, aqui, né? E nesse dia choveu aqui 155 milímetros em 4 horas. Lá foram 190 milímetros e aconteceu essa tragédia toda. Aqui nós não tivemos nenhuma morte, mas não dá para falar para você assim, se essa chuva tivesse caído no Meudon, como que seria? Muito provavelmente teria um dano muito maior, porque as ocupações irregulares na região do Meudon, região da Quinta Lebrão, Fonte Santa, foram muito piores. A ocupação do solo naquela região é muito pior do que a região aqui de Agriões. Você diria que aquela região ali, ao longo da Rio Bahia, é a região onde o número de áreas ali críticas, o número de áreas de risco é maior? Não é. Nós temos um plano de redução de risco aqui na cidade e identifica exatamente aquela região ali como o pior local para se morar em Teresópolis.
É a região ali na hora que você vem do Jardim Meudon, quando você vira para Coreia, naquela região ali, Meudon, Coreia, esqueci o nome, Vale da Revolta, na região do Vale da Revolta ali, aquela região ali é a pior de todas. Mais para frente vem a Quinta Lebrão, Fonte Santa, que continua ainda com área de risco, mas o pior é no Jardim Meudon, virando ali para o Vale da Revolta. No total, qual é a quantidade, provavelmente a Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, já deve ter esse levantamento, qual é o total aí de áreas de risco na cidade? São 93 áreas de risco na cidade, mapeadas, georreferenciadas, as pessoas já foram avisadas que elas estão em área de risco, estão dentro dos nossos programas de, assim que a gente conseguir trazer o Minha Casa Minha Vida, que o prefeito está trabalhando muito para trazer esse Minha Casa Minha Vida, essas são as prioridades de retirada. São 6.000 casas em áreas de risco em Teresópolis, dentro do levantamento feito por nós. Augusto, você como diretor de mobilização aí do SEAT, que é uma organização, né, uma instituição que acaba de ser criada, né, como é que você vê um problema como esse agora que acabou de acontecer no Rio, né, e o temor de que isso possa acontecer em Teresópolis, porque ninguém está livre, né, isso pode acontecer em qualquer cidade. Se uma cidade do porte do Rio de Janeiro não está preparada, cidades de menor porte, como Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, que tem até um número percentual, né, de áreas de risco, talvez maior até do que o próprio Rio de Janeiro, acredito eu, como é que o SEAT vê, né, essa situação? O SEAT pretende ser uma OICIP, é uma organização da sociedade civil de interesse público, já diz até, né, qual é o interesse, e foi fundada agora no dia 21 de março, um domingo, com a presença inclusive de vários secretários, dentre eles o secretário de governo, Zé Alexandre, e outras autoridades. E nós temos vários projetos que vão começar a ser apresentados à Secretaria do Meio Ambiente, à Secretaria-Geral, né, do governo, mas a primeira coisa que a gente pretende fazer, até por necessitar disso, é conhecer melhor os problemas e, basicamente, a gente quer trabalhar com a educação infantil, educação ambiental infantil, que é importante. Agora, quanto ao problema das chuvas, eu sou carioca, né? Então, desde o governo Negrão de Lima, aquelas chuvas de fevereiro, aquelas enchentes todas, eu morei perto do Morro do Borel, né? Na Tijuca. Então, eu vejo isso como um problema muito crônico e passa a ser sério porque é crônico, porque passa governo, vai governo. Agora a gente nota uma preocupação maior, né? Tanto da Defesa Civil quanto da Secretaria de Meio Ambiente, do governo em relação a isso. Mas a gente percebe que é um problema muito sério por causa da ocupação irregular e eu acho que medidas mais drásticas até têm que ser tomadas, porque é risco de vida. Eu acho que só alertar que a pessoa está em risco não pode, mas também, como já havíamos falado, nós temos que criar uma situação em que elas tenham habitação, condições de habitação melhores do que elas já têm, né? Então eu acho que é muito sério e eu acho que é muito difícil de resolver, mas acredito que a gente vai evitar catástrofes a partir do momento que a gente reverter esse processo de favelização que houve nos últimos 20 anos aqui em Teresópolis. Com toda certeza. E a gente continua falando sobre esse assunto no próximo bloco. A gente vai agora para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais Ponto Final.